Magnata ameaça costureira idosa no vilarejo, mas uma fita antiga revela a sua alma. Dona Elsa, 78 anos, tinha nos olhos a serenidade de um rio antigo e nas mãos as marcas de uma vida inteira dedicada à costura. Em seu pequeno sobrado no coração do vilarejo de Palmeiras, o cheiro de linha, tecido e café fresco se misturava às lembranças de um tempo que teimava em não ir embora. As paredes, embora descascadas, sussurravam histórias de famílias que ela vestiu, de noivas que ela fez sonhar e de crianças que ela aconchegou com agasalhos remendados. Era a fada dos retalhos, um título que ela carregava com um sorriso tímido. Seus filhos, já adultos, haviam partido há anos em busca de oportunidades na capital, deixando-a com a companhia silenciosa dos ponteiros do relógio e a saudade. Mesmo com a pensão apertada e o corpo cansado, o coração de Elsa nunca se encolheu. Naquela época, os anos 60, a seca castigava Palmeiras. As lavouras secavam, a poeira cobria tudo, e a fome era uma sombra constante. Foi nesse cenário que um menino de 9 anos, Matias, magricela e órfão, apareceu pelas ruas do vilarejo. Vivia de bicos, e da pouca caridade que encontrava. Elsa, que já tinha pouco, dividia o que tinha. Chamava-o para sua cozinha, onde um pedaço de bolo de fubá, ou um prato de mingau ralo, feito com o último punhado de farinha, parecia um banquete. Mas mais do que comida, Elsa oferecia um porto seguro. Matoca, meu filho, ela dizia, com a voz mansa, enquanto lhe ensinava a remendar um pano. Com as mãos, a gente não só costura tecido, a gente costura um futuro. Ela o ensinou a manusear agulha e linha, a sentir a textura de cada retalho, a transformar o que parecia lixo em algo útil. Matias, com seus dedos pequenos e desajeitados, mas com uma alma ávida por aprender, absorvia cada ensinamento. Passavam horas no pequeno ateliê improvisado, entre tecidos coloridos, e o tilintar da máquina de costura antiga. Um dia, a notícia chegou. Um parente distante na cidade grande viria buscar Matias para levá-lo. Na despedida, perto da antiga estação de trem, Matias, com os olhos marejados, fez uma promessa que parecia grande demais para um menino. Dona Elsa, quando eu tiver minha própria fábrica, juro que volto, e peço para a senhora costurar a primeira peça. Elsa sorriu, um sorriso doce e triste, e de seu vestido preferido, cortou um pedacinho do tecido estampado, amarrando-o no pulso do menino. A outra metade, um laço de fita desbotado, ela guardou como um tesouro em sua caixa de costura de madeira, ao lado de carretéis coloridos e botões antigos. 60 anos deslizaram como água entre os dedos. Matias, agora o Dr. Matias Albuquerque, era um magnata da indústria têxtil, cujo nome ecoava pelos corredores das maiores corporações. Sua fortuna era calculada em centenas de milhões, mas em seu peito, ele carregava o pedacinho de fita que Elsa lhe dera, guardado em um medalhão de prata, a única ponte real para uma infância onde a bondade era a moeda mais valiosa. Ele nunca se esqueceu da promessa. Por anos, contratou investigadores, mobilizou sua equipe, mas encontrar uma Dona Elsa costureira, em um vilarejo com tantos nomes comuns, era uma tarefa quase impossível. Esgotamos todas as pistas, dizia o último relatório. Matias, no entanto, não desistiu. Naquele ano, ele decidiu voltar a Palmeiras, sua cidade natal, sob o pretexto de um grande projeto de revitalização. Anunciou a construção de um moderno complexo têxtil, prometendo empregos e progresso. Mas a comunidade, apreensiva, via no brilho dos olhos do milionário o fantasma da desapropriação e da gentrificação. Rumores de que as casas mais antigas seriam compradas a preço de banana e demolidas para dar lugar a prédios sem alma, corriam soltos. A casinha de Elsa, carregada de memória e história, era uma das visadas. A praça central de Palmeiras, com seus bancos de madeira lixada pelo tempo e suas árvores centenárias, seria o palco da reunião comunitária onde Dr. Matias apresentaria seu plano. Elsa, ao lado de Dona Inês, sua amiga de todas as horas, e de outros vizinhos,
Sentava-se na primeira fila, sentindo o peso da incerteza. O terno impecável de Dr. Matias parecia um corpo estranho ali, contrastando com a simplicidade acolhedora do vilarejo. Ele começou sua apresentação com gráficos, números, projeções de lucro, palavras que soavam vazias para quem temia perder o chão. A comunidade, um misto de desconfiança e resignação, murmurava. Foi então que Elsa, com a voz que a idade não apagara, ergueu a mão. Doutor Matias, ela começou, com a dignidade de quem fala em nome de uma história. O senhor fala em progresso. Mas que progresso é esse que desarraiga a gente da terra, das lembranças das raízes? O senhor tem ideia do valor de um pedaço de tecido, de um bordado feito com carinho, de um ensinamento dado com o coração? Um silêncio sepulcral caiu sobre a praça. Os olhos de Matias se fixaram nela. Aquela voz, aquele jeito de falar. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo estranhamente familiar. Ela continuou, sem se intimidar com o olhar dele. Ensinei muitos meninos e meninas a costurar, a valorizar cada fio, cada agulha, a construir com as próprias mãos. Alguns até me prometiam voltar, quando tivessem suas próprias fábricas. Matias sentiu o chão inclinar, o coração bateu forte, descompassado. Lentamente, ele tirou o medalhão do bolso, abriu-o e mostrou o pequeno pedaço de fita desbotado. É esse pedacinho de fita que a senhora tem em sua caixa de costura, dona Elsa? Ele perguntou, com a voz que antes era firme, agora embargada pela emoção. Elsa, incrédula, levou a mão ao peito. Seus olhos, que tanto haviam visto, se encheram de lágrimas. Matoca? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, sem pudor. Sou eu, aquele menino faminto que a senhora salvou. O salão explodiu em comoção. A comunidade, antes cética, agora se via testemunha de um reencontro que parecia tirado de um conto de fadas. Matias, com a voz trêmula, contou sua história, falou de sua infância solitária, da fome, da acolhida de Elsa, das horas no ateliê improvisado, aprendendo a costurar, do pedacinho de fita que ela amarrou em seu pulso e que ele guardava como o maior dos tesouros. Tudo que sou hoje, ele declarou, olhando para Elsa, tudo que construí, começou com a bondade das mãos e do coração desta mulher. Não é um complexo moderno que Palmeiras precisa, mas o legado de quem ensina a valorizar o que é nosso, o que é feito com alma, o que vem do coração. Naquele instante, o projeto de Matias mudou completamente. Em vez de demolição, ele propôs a restauração das casas históricas, preservando a identidade do vilarejo. Anunciou a criação de um centro de artesanato Dona Elsa, uma escola de ofícios, com oficinas de costura, bordado, culinária e marcenaria, tudo financiado integralmente por sua empresa e gerido pela própria comunidade. A antiga casinha de Elsa, longe de ser demolida, seria carinhosamente restaurada e se tornaria o coração pulsante do novo centro. Elsa, a princípio relutante em aceitar tal homenagem, temendo ser vista como objeto de caridade, foi convencida pela paixão genuína de Matias e pelo clamor da comunidade. Não é caridade, dona Elsa, ele explicou com carinho, é honrar o que a senhora me ensinou. É devolver a Palmeiras a semente de bondade que a senhora plantou em mim. Eles trabalharam juntos, lado a lado. O vilarejo de Palmeiras floresceu, preservando sua história e oferecendo novas oportunidades para jovens e idosos. O antigo ateliê de Elsa, agora restaurado e modernizado, se tornou a sede da escola de costura e bordado Dona Elsa. No dia da grande inauguração, a praça estava em festa, adornada com fitas coloridas e o burburinho alegre da comunidade. Elsa, com seus 78 anos, vestindo um vestido de chita bordado por ela mesma, com um sorriso que iluminava o vilarejo inteiro, era a estrela. Matias, agora seu afilhado de coração, ajoelhou-se diante dela no palco improvisado. Dona Elsa,
Ele disse, com a voz embargada pela gratidão. A senhora não me deu apenas comida ou um ofício. A senhora me viu quando eu era invisível, me deu esperança. Me ensinou que a verdadeira riqueza não se conta em milhões, mas em atos de bondade que mudam vidas. E por isso, prometo que seu legado viverá em cada fio, em cada ponto, em cada sorriso de cada aprendiz deste centro. Elsa o abraçou forte. As lágrimas molhando o terno caro, a comunidade aplaudiu de pé, celebrando a vitória da bondade, da memória e da generosidade. A história de Dona Elsa e Matoca, o menino que virou magnata, correu o país. O centro de artesanato Dona Elsa se tornou um modelo, atraindo estudantes, turistas e inspiração para outros vilarejos. Elsa, agora a madre superiora do artesanato, era amada, valorizada e uma lenda viva. Num dia ensolarado, sentada na varanda do centro que levava seu nome, ela viu uma menina, uns 8 anos, com um pedacinho de tecido rasgado nas mãos, olhar com curiosidade e um pouco de tristeza para a vitrine. Elsa sorriu, seus olhos brilhando com a mesma chama de décadas atrás, e acenou. Vem, minha flor, vem aprender a transformar esses retalhos em algo lindo. Aqui, ninguém é invisível. Se você chegou até aqui e está passando por um momento difícil, não desista. Você importa, mesmo quando parece que ninguém está vendo. E se você tem algo para dividir, mesmo pequeno, divida. Um gesto simples pode virar a diferença entre alguém cair e alguém sobreviver. Deixe seu like, comente. Bondade muda destinos. Inscreva-se e compartilhe esta história com alguém que precisa de esperança.